Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, primeiro trimestre de 2022. Esta lição será ministrada no próximo dia 23 de janeiro de 2022. Estamos já na nossa quarta reflexão. Vou deixar aqui o card com todas as lições organizadas e bem organizadas para que você possa apenas apertar o play e ser abençoado. O tema deste primeiro trimestre, destas lições preciosas comentadas pelo pastor Douglas Batista, fala-nos a respeito da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Veja, nossa reflexão de hoje tem um tema que é a estrutura da Bíblia Sagrada e nós vamos aprender muito ao longo deste primeiro trimestre de 2022. Antes de fazermos todas as nossas leituras, você já sabe, vamos fazer uma oração e após esta oração iremos então fazer todas as leituras que são importantes e que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Então, aperte o cinto e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora. Traga, Senhor, iluminação à nossa mente, que esta palavra possa ser bem compreendida, assimilada e aplicada na nossa vida cristã diária. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Antes de fazermos as nossas leituras, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e não saia sem antes se inscrever neste portal, ativar o sino das notificações e deixar o seu like abençoado e também o seu comentário. E agradecer, claro, você que já faz parte dos mais de 800 inscritos. Daqui a pouco vamos bater a nossa meta de 1000 inscritos e você é totalmente responsável por alcançarmos tal meta. Você sabe, você tem total liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos nas suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Então, vamos para as nossas leituras e a nossa leitura fala-nos através do texto áureo que está justamente no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. O tema, a estrutura da Bíblia. A verdade prática nos diz: a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros inspirados divinamente, e toda ela é nossa única regra de fé e prática. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49, e eu peço você, por gentileza, que dê uma pause agora no seu vídeo e faça toda esta leitura, porque ela é muito importante e ela vai ditar tudo que iremos abordar a partir deste momento. Estas lições de fato têm sido enriquecedoras. Estamos falando de um assunto extremamente relevante. Dias onde muitos andam sugerindo por aí uma Bíblia 2.0, uma Bíblia atualizada, e nós estamos aqui ao longo deste primeiro trimestre de 2022 falando da sublimidade da palavra de Deus, da supremacia das Escrituras, que é inspirada, que é inerrante e infalível. Esta é a palavra de Deus. E hoje vamos falar ou conceituar um pouco a respeito da estrutura da Bíblia Sagrada. E esta lição ela é muito importante porque vai apresentar questões técnicas que são
relevantes para mim e para você enquanto cristão. Então a palavra-chave desta reflexão é justamente esta: estrutura, e iremos falar sobre esta estrutura da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada foi escrita em dois idiomas principais, majoritariamente no hebraico e no grego, em um período, como nós já dissemos aqui em lições anteriores, em um período de tempo de aproximadamente 1600 anos, tendo por hagiógrafos aproximadamente 40 homens, e a sua estrutura agora está dividida entre Antigo e Novo Testamentos. Seus livros, sabemos, são divinamente inspirados. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Primeira carta de Paulo, melhor dizendo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 16 e 17, que já tem sido o texto áureo das lições que precedem e, por certo, será o texto áureo das lições que seguirão, porque estamos falando sobre a inspiração, sobre a inerrância e sobre a infalibilidade das Escrituras. Então veja, olhando para o Antigo e Novo Testamento, podemos dizer e afirmar de forma categórica que esta, então, é a formação do cânon protestante que temos, os 66 livros que temos na nossa Bíblia, sendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, nesta lição, nós vamos justamente abordar este tema, mostrar que a Bíblia está, de fato, organizada e a classificação de seus livros, também a canonicidade, ou seja, vamos falar da legitimidade, da veracidade das Escrituras e as particularidades destes testamentos que conhecemos como Antigo e Novo Testamento. Serão 3 pontos maravilhosos que serão estudados aqui no seu portal bíblico e aí na sua classe de escola bíblica. É isso mesmo, você, querido professor, nós queremos estar aqui para contribuir de alguma forma. Se pudermos aqui contribuir com 1% daquilo que você está pretendendo apresentar à sua classe da escola bíblica, nós estaremos totalmente felizes e satisfeitos. Aqui falaremos como a Bíblia está organizada, é o primeiro ponto. Depois falaremos sobre o Antigo Testamento e depois sobre o Novo. No primeiro trimestre, iremos abordar em maiores pormenores todos os assuntos relacionados à supremacia das Escrituras. É uma lição complementando a lição anterior e fechando na 13ª lição com chave de ouro daqui a alguns meses esta lição, e eu estou convicto que temos um material bíblico teológico importantíssimo, não apenas para a classe da escola bíblica dominical, mas para a formação dos novos jovens obreiros. É importante que tenhamos um pouco de conhecimento a respeito deste assunto. Então, a definição do termo Bíblia, já pincelamos um pouco aqui nas lições anteriores. Nunca deixe de acessar através da playlist, onde você vê todas as lições, uma após a outra, e o assunto sendo complementado. Então, a palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Literalmente significa livros e tem uma conotação especial de qualidade sagrada e atribui-se justamente a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocábulo, podemos assim dizer, para se referir à palavra de Deus, chamada de Biblioteca Divina. Você sabia disso? Assim, a Bíblia Sagrada, era chamada por Jerônimo, que não é nada mais, nada menos do que o tradutor da Vulgata Latina.
A palavra Bíblia, então, no latim, é um substantivo feminino singular que igualmente vai exprimir a ideia de livro. E por volta então do ano 150 já da nossa era, depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo grego da Bíblia, que significa os livros. E para se referir a esses conjuntos de livros inspirados por Deus, o dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia, em latim, vai revelar uma unidade, isso é tão glorioso, uma unidade de pensamento e também uma unidade na sua essência, na sua pureza. Estamos falando de inacreditáveis 1600 anos, que é o lapso temporal que comporta todo o enredo bíblico, e de aproximadamente 40 escritores distintos em tempos distintos, falando de forma coesa, de forma coerente a respeito do mesmo assunto. Ora, se isso já não é uma comprovação da inspiração divina, eu creio que nada mais possa servir para me confirmar esta autoridade divina. Por esta razão, então, a coleção dos livros sagrados formam um único livro que nós conhecemos como a Bíblia Sagrada, chamada também pelo apóstolo dos gentios, chamada pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 2, de as Santas Escrituras. E assim a palavra de Deus é. O cânon da Bíblia Sagrada. A expressão cânon procede do hebraico kané, que tem um sentido de vara de medir e é o mesmo sentido que encontramos ao seu correspondente grego, que é cânon, que significa uma régua, uma vara de medir também. Desse modo, na teologia, o vocábulo cânon é empregado justamente como uma norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Por isso que na Bíblia protestante, que temos em mãos com 66 livros, nós dizemos que é o cânon protestante, diferentes de outras Bíblias, como sabemos que existem Bíblias que comportam livros que chamamos de apócrifos, que alguns chamam de deuterocanônicos, e também de livros chamados pseudoepígrafos. Falamos um pouco disso na última lição. Em vista disso, o termo canônico, então, passou a designar esses 66 livros agora citados. Isso quer dizer que o Espírito Santo não apenas inspirou os autores sagrados, ele não apenas capacitou tais agiógrafos, mas também tem a responsabilidade, ou teve a responsabilidade, de guiar o seu povo de modo a reconhecer, e isso também é algo glorioso, o Espírito Santo guiando o seu povo de modo a reconhecer a autoridade desses livros como regra de fé e prática. Nesse sentido, o cânon sagrado, o cânon bíblico, ele está fechado, ele está definitivamente completo, não há adendo a ser realizado, e isso precisa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Então veja, nada pode ser acrescentado e também nada pode ser retirado das Escrituras canônicas. Quando lemos em Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, lemos: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então aqui, veja, nós precisamos avaliar como expositores da palavra com muita seriedade aquilo que estamos pregando.
A simplicidade do evangelho hoje já não é suficiente para muitos e em muitos templos por aí, e nós temos que ter muito cuidado. Estamos sendo convocados por novos modismos, novas ideias, novas teologias, e nós percebemos que esses modismos tendem a acrescentar ou a remover conceitos estão claros na palavra de Deus, logo ferem a santidade de Deus, que é expressa nas Escrituras. Logo nós devemos imediatamente também fazer oposição a tais pregadores. O terceiro ponto aqui fala dos dois testamentos bíblicos, e falamos do Novo e do Antigo e do Novo, do Velho e do Novo. Então o termo testamento vem do latim testamento, e justamente o termo, ou este termo, tem o sentido de aliança, de pacto ou de concerto de Deus com a humanidade. Percebemos que ao longo de toda a Bíblia Sagrada encontramos alguns concertos que conhecemos como alianças edênica, ou adâmica, também uma aliança com Noé, a noaica, temos a aliança abraâmica, temos a aliança davídica. Veja, e a palavra de Deus é justamente um pacto, um concerto de Deus para com a humanidade. Então, esta expressão Antigo Testamento, ela é inaugurada por quem? Por quem? Pelo apóstolo dos gentios, isso mesmo, pelo apóstolo Paulo, na segunda carta, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14, e refere-se os livros dos judeus reconhecidos, por Jesus como as Escrituras, que temos no nosso texto áureo desta reflexão, em Lucas capítulo 24, versículo 44, que são a lei, que na Bíblia hebraica, a Bíblia hebraica se chama Tanar, e ali nós temos a lei, que é a Torá. Temos os profetas, que na Bíblia hebraica se chamam o Neviim, e também o Ketuvim, que podem ser traduzidos como Salmos ou os Escritos. E o Novo Testamento, ele é usado justamente para referir-se então ao cumprimento profético de Jesus como mediador de uma nova aliança. O escritor aos Hebreus, ele diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, falando de Moisés, falando de Josué, falando do antigo concerto de forma geral, assim como também a aliança da qual ele, quem? Jesus, é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores, pois aquela primeira aliança, se ela fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para uma nova aliança, e esta é a versão internacional que li e apresentei a você, Texto que encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecido como escrituras, agora no contexto neotestamentário. Quando lemos na segunda carta de Pedro, Pedro está legitimando, está endossando escritos de Paulo, como lemos, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria condenação, para a sua própria perdição. Então veja, Pedro está reconhecendo que os escritos de Paulo podem ter uma ideia mais complexa, talvez, um pouco mais difícil de se compreender, ok, mas ele está legitimando os escritos de Paulo como uma palavra de sabedoria que é dada ao apóstolo dos gentios. O outro ponto desta lição fala sobre o Antigo
Testamento. E é bom falar do Antigo Testamento. E aqui falaremos sobre os livros do Antigo Testamento. A classificação dos livros do Antigo Testamento, tal como conhecemos hoje na Bíblia Sagrada, se divide nos seguintes grupos. O primeiro grupo, o Pentateuco, a lei, a Torá, constituído justamente por 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. Segundo, pelos livros históricos, conhecidos como livros históricos, que são justamente formados por 12 livros, começando em Josué, indo até Ester. O terceiro ponto é que também é formada por livros chamados poéticos, os livros sapienciais, também compostos de 5 livros que vão de Jó a Cantares de Salomão, e também dos livros proféticos que subside-se então em profetas menores, com 12 livros de Oséias a Malaquias e 5 livros de profetas chamados maiores, de Isaías a Daniel. Então, esta é a divisão utilizada pelos judeus, que é a Bíblia judaica, o Tanar. Ela justamente tem Torá, Nevim e Ketuvim, que é justamente os livros dos profetas, dos salmos ou os escritos, e também, não ou, né, mas também o livro da lei de Deus, né, o Pentateuco. Isso é uma informação relevante e é bom ter um pouco de cultura cristã, ter um pouco de conhecimento da palavra. Às vezes nós, pentecostais, somos taxados por algumas ideologias diferentes das nossas, ou concepções teológicas, melhor dizendo, diferentes da nossa, de um povo sem cultura. E é bom que busquemos um pouco de cultura e conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante. Então, apesar da cultura judaica justamente fazer uma categorização diferente da minha e da sua Bíblia Sagrada, o conjunto do Antigo Testamento também soma os mesmos 39 livros que temos na nossa Bíblia Sagrada. Nós temos aqui dentro da nossa Bíblia, de Gênesis a Malaquias, sendo 39 livros, diferente agora na Bíblia hebraica apenas na ideia de categorização, né? Mas possui os mesmos 39 livros e sabemos muito bem, livros divinamente inspirados, né? E são inspirados somente para os judeus ou para os cristãos? São divinamente inspirados para nós e para eles, né? Tanto para judeus, tanto quanto para os cristãos, né? Isso é muito importante. A canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores básicos na avaliação de um livro canônico, a saber, o primeiro, a inspiração divina, que atesta se o livro é ou não inspirado pelo Espírito Santo. O segundo, o reconhecimento do povo de Deus, que vai atestar se aquele livro era aceito dentro daquela sociedade, daquele tempo, como um livro autêntico, né? Como de fato um livro inspirado por Deus. E o terceiro, a preservação pelo povo de Deus, que atesta se esse livro era conservado como a palavra de Deus. Quando lemos em Deuteronômio capítulo 31, versículos 24 ao 26, eu quero ler para você, diz: depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu ordem aos levitas que transportassem a arca da aliança do Senhor e disse: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Em Daniel capítulo 9, versículo 2, isso daqui é extraordinário, é fantástico ver Daniel dando legitimidade às palavras do profeta Jeremias. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi, compreendi pelas escrituras, né? Nós não sabemos de que modo Daniel possuía a Bíblia naquele contexto ou parte da Bíblia, veja, mas ele já possuía alguns escritos do profeta Jeremias que estava assegurando, né, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias,
que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. E ele começa a orar, há uma grande convocação e Deus vai mover o coração de Ciro e uma ordem será emitida e o povo vai começar a regressar do cativeiro babilônico. Ora, qual a base que moveu e fez com que Daniel compreendesse que era tempo de buscar ao Senhor? Veja, através das Escrituras. Isso é glorioso por demais. Por conseguinte, a confirmação desses elementos que citamos aqui, desde o início dos livros do Antigo Testamento, foram justamente recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade e de autoridade. Juízes capítulo 3, versículo 4 diz: essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Ou seja, a lei que fora dada aos antepassados, falando agora do povo que está no tempo dos juízes, se escrevera o Senhor. A palavra de Deus, ela é perfeitamente coesa. Uma boa exegese, uma boa hermenêutica vai trazer respostas que vão trazer esclarecimento a quaisquer que sejam as nossas dúvidas. Agora, as particularidades do Antigo Testamento. Quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, chamado na Bíblia como a língua de Canaã. Algumas porções foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que vai originar ou dar origem à língua árabe. O último livro canônico do Antigo Testamento foi justamente o profeta Malaquias, que concluiu antes do ano 430 antes de Cristo, E desde então nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Nada mais pode ser acrescido ao cânon do Antigo Testamento. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, já na nossa era, o texto fora dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento também fora dividido em versículos. Essa é uma curiosidade e você deve tomar nota e apresentar à sua classe de escola bíblica. A divisão da Bíblia em capítulos foi feita no ano de 1250 pelo cardeal Hugo de Sancher, que era um abade dominiciano e estudioso das Escrituras. E a divisão em versículos foi feita em duas ocasiões, em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551 por Robert Stevens, que era um impressor na cidade de Paris. Que gloriosa contribuição, esses homens legaram a mim e a você. O terceiro ponto aqui fala sobre o Novo Testamento. Falamos sobre a canonicidade do Antigo Testamento e agora em relação ao Novo Testamento. Os livros do Novo Testamento, esses foram reconhecidos pela Igreja após a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos distintos e especiais. O primeiro, evangelhos, que são justamente os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, sendo Mateus, Marcos e Lucas chamados de evangelhos sinóticos. O livro histórico, formado pelo livro de Atos dos Apóstolos, também agora formado pelas epístolas, que vão se dividirem em epístolas paulinas, com 13 cartas de Romanos a Filemon, as epístolas gerais, com 8 cartas de Hebreus a Judas, e fechando com o Apocalipse, o livro da Revelação. O conjunto vai totalizar 27 livros inspirados e autorizados, que são chamados de canônicos. A canonicidade agora no contexto do Novo Testamento.
Os critérios da avaliação do Novo Testamento não são diferentes dos critérios para a avaliação do Antigo Testamento. São exatamente iguais ao que determinam o Antigo Testamento. Isto é, inspiração, o sopro de Deus, a palavra que é dada pelo sopro de Deus, o reconhecimento e a preservação dos livros como palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspirações, eu diria irrefutáveis provas de inspiração no Novo Testamento, quando lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, quando lemos o nosso texto áureo para esse assunto na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e também na segunda carta de Pedro, capítulo 1, 21. São textos irrefutáveis no que tange à inspiração, reconhecimento e também, por que não dizer, desta preservação dos livros como palavra de Deus. Então, quanto ao reconhecimento, abrindo mais o leque para este aspecto, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, ou seja, como fiéis, desde o início os escritos foram refutados pela igreja. Então, quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, desde o início os escritos falsos eram refutados pela igreja. Isso acontece ao longo de muitos concílios e livros são agora removidos, não reconhecidos. Existem Bíblias que possuem o Novo Testamento sem o Apocalipse e tantas outras cartas, mas nós temos a palavra de Deus como ela é e cremos peremptoriamente que a palavra de Deus como a temos, como a recebemos, é a inerrante, é a infalível, é a maravilhosa palavra de Deus. Em relação à conservação das Escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática de leitura dos livros autorizados em suas reuniões, em seus cultos, como nós também fazemos as leituras devocionais, nos nossos cultos de ensino, nas nossas classes de escola bíblica dominical. A igreja atual também procede exatamente assim. Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo da igreja primitiva, desde o início da igreja primitiva, ela reconheceu e preservou os livros canônicos e vai agora justamente alicerçar aquela igreja daquele tempo, como a igreja dos dias atuais, estar alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, Efésios capítulo 2, versículo 20. As particularidades do Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, um dialeto comum e presente por toda a cultura helênica, ou seja, cultura de fala grega, e que muito auxiliou na propagação do evangelho nos primórdios do cristianismo. Até nisso, nós vemos a direção do Espírito Santo de Deus em um tempo onde este idioma era falado em todo o império, podemos dizer assim. A palavra de Deus agora é dada no Novo Testamento com majoritariamente dentro deste dialeto koiné, que é, vamos dizer assim, um dialeto comum da cultura helênica daquele tempo. Então, algumas expressões, isso é interessante, algumas expressões, mesmo sendo redigidas num vernáculo, ou seja, vernáculo é utilizado sempre para designar o idioma puro, materno, utilizado tanto para falar, tanto para escrever, sem utilizar palavras de idiomas estrangeiros. Então veja, mesmo no vernáculo grego, possuem um significado em aramaico, e é bom que você tome nota nisso. Dentre elas, Talita Cumi, que significa menina, levanta-te. Também Abba Pai, que literalmente é pai, pai, ou meu pai, ou de uma forma carinhosa, até como o meu paizinho. Eloi, Eloi, lama sabachthani,
Deus meu, por que me desamparaste? Expressões que possuem, né, um significado em aramaico, isso é muito interessante. E o conjunto dos livros canônicos do Novo Testamento foi escrito antes do término do século I. Esta é uma informação importante. O último livro é justamente o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo. E desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros inspirados ou como inspirados. Por fim, em torno de 1555, como já dissemos aqui, o Novo Testamento também é dividido em versículos e melhorou para nossa compreensão, para o nosso segmento. Essa divisão ela foi muito importante e nos auxiliou ainda mais. Veja, essa lição apresenta termos técnicos, informações, alguém vai olhar e vai ter desinteresse por este assunto, mas eu quero dizer, esse assunto é relevante e ele vai te auxiliar em muitos momentos da sua vida como um professor da escola bíblica, como um expositor da palavra, em um culto de ensino. É bom termos essas informações aí na ponta da língua. A conclusão, o conjunto de 66 livros forma então o único livro. Você tem uma biblioteca na sua mão, a Bíblia Sagrada. Esses livros constituem o cânon bíblico do Antigo e do Novo Testamento. Os critérios para a avaliação da canonicidade são inspiração, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus. A comprovação desses critérios, veja, a comprovação desses critérios revela que as Escrituras foram aceitas e preservadas como livros autorizados, inspirados por Deus. Veja, ao longo da história eclesiástica, muito se debateu. Concílios e mais concílios debateram a respeito deste assunto e o Senhor foi preservando a sua palavra e a sua palavra foi seguindo o seu curso e chegou até a mim, até a você, como seguirá o seu curso e chegará a muitos outros além de mim e de você e através de mim e de você. Você gostou dessa lição? Não saia sem antes de deixar o seu comentário, o seu like abençoado e não deixe de se inscrever aqui no nosso portal bíblico. Senhor, eu rogo a Ti que abençoe os Teus filhos e conceda a Tua bênção e a Tua paz. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.